exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Coagro, levando soluções para o seu agronegócio. Atendemos todo o Brasil. WhatsApp 71 9 96 21 6300. Começa agora o programa Fale com a Doutora Liz. Soluções para o agronegócio. Na apresentação, Lisandra Colossi. Boa tarde, meu Brasil maravilhoso, minha gente linda. Uma alegria estar aqui hoje com vocês. 2 programas aí ausente. Na primeira oportunidade, o nosso convidado teve um probleminha aí com a estabilidade da internet. Na segunda, essa que vos fala, pediu licença aí para cuidar de assuntos pessoais, mas estou de volta, graças a Deus. E aqui a serviço do agronegócio brasileiro, da informação de qualidade, que esse é o objetivo da Rádio Agro Hoje, né? Levar para você informação de qualidade, informação verdadeira sobre o agro num momento tão delicado pelo qual nós estamos passando, né? E o nosso queridíssimo professor André Ricardo Passos de Souza, nossa cadeira cativa aqui no programa para esses momentos de crise. Ele que é uma pessoa tão bem-humorada, uma pessoa muito leve, mas que enfrenta com galhardia aí na coluna dele, na advocacia dele do dia a dia, esses temas do agronegócio. Para quem não o conhece, vou apresentá-lo novamente. Ele é sócio fundador do PSAA, Passos Estica Advogados Associados, tem MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela MP Consultoria, Banco BBM, LLM em Direito do Mercado Financeiro de Capitais pelo IBMEC, bacharel em Direito pela UERJ, professor da FGV, foi meu professor. Deixa eu ver o que eu não falei aqui. Conselheiro fiscal da Beneficência Portuguesa, deve ter pulado alguma coisa, mas é que eu quero passar logo a palavra para ele. Bem-vindo, meu amigo. Como você está? Ô, Liz, eu estou ótimo, graças a Deus. E queria dizer uma coisa para você. O seu programa nunca deixa ausência, ele deixa saudade. Que bonitinho. Deixa saudade, porque o Fale com a Doutora Liz tem sido um programa informativo fundamental aí no canal do YouTube, na Rádio Agro Hoje, em todos os canais e plataformas em que ele se desenrola. Eu tenho tido um prazer imenso de acompanhar os temas que você trata, tenho tratado de alguns aqui no programa, e posso lhe dizer que você, através desse caráter informativo, através do bom humor, através das colocações perspicazes, você ajuda muito a pavimentar esse caminho do agronegócio brasileiro com uma comunicação de qualidade, um programa de qualidade, e a gente sente saudade, a gente sente a saudade. Eu já estou prometendo aí a sua família uma visita no Rio de Janeiro. Tem mais pessoas, Ana Lúcia, não sei se a Ana Lúcia está assistindo ao vivo aí, que também mora no Rio. Tem muitas pessoas queridas no Rio. Você está em São Paulo, eu sempre me confundo, meu Deus, você está no Rio de Ribeirão. Ai, Jesus. Apesar de carioca, hoje eu estou falando do estado de São Paulo. Na minha mente, é porque é o sotaque, eu fico na cabeça. Mas eu tenho que visitar vocês, eu estou devendo viagens aí para muitas pessoas, para poder estar perto das pessoas que me fazem bem, que eu gosto e que colaboram, né, com a construção de um trabalho de excelência. E, professor, eu sempre chamo o André de professor, para quem não sabe que ele foi meu professor, como eu disse, na FGV, e ele tem essa visão, como eu vou dizer, abrangente, profunda da experiência da advocacia, somada com a questão do ensino, e a gente estava comentando um pouco, já começando com a parte bombástica do programa, sobre o nosso, enfim, com essa figura, essa figura lendária que é o Trump, né? Com essas medidas que ele está tomando, voltam, agora me saiu uma coisa que ele congelou por 90 dias, as taxas, etc. Quer dizer, fica tudo muito insólito, tudo muito incerto, como é que o mercado fica. Quer dizer, o produtor depende do valor também do dólar, depende do valor do comércio exterior, de uma forma geral, não só do dólar, mas o dólar tem um peso gigantesco e parece que até o Elon Musk está de briga com ele, o André estava me contando aqui. Então, traz um pouquinho a sua visão, professor, até porque vai sair a sua coluna, né, com um furo de reportagem falando sobre o Trump, não é isso?
Exato, Liz. O furo, na verdade, está sendo dado aqui antes, porque a coluna ainda não subiu, né, no AgroTimes, né? Deve subir entre hoje e amanhã, então a gente vai tratar desse tema aqui em primeira mão, aqui no seu programa, por isso que eu digo que o programa dá saudade sempre, ainda bem que você retoma aí a sua agenda contínua, né, que com a graça de Deus, para a gente poder aí discutir esses temas tão importantes para o agronegócio brasileiro. Pois é, Liz. 80 anos de sistema, né, de Bretton Woods, 80 anos de sistema financeiro internacional, de todo um arcabouço internacional, né, criado, né, já nos idos lá da ONU, com a criação da ONU, o próprio Oswaldo Aranha, um brasileiro, se empenhou na criação de todo o sistema internacional, implodido numa canetada, no tarifaço do Trump, né? A partir do momento em que ele simplesmente deixa de lado qualquer cerimônia em relação às normas internacionais, principalmente de comércio internacional, e pratica unilateralmente um tarifaço que incide sobre produtos entrados de todas as paragens do mundo, de todos os países do mundo, nos Estados Unidos da América, o que gera, num primeiro momento, perplexidade, né? O mercado inteiro está em suspensão desde o dia 2 de abril, que foi o dia que ele anuncia então as medidas, ele chama de Dia da Liberdade, né? E anuncia essas medidas, e o mercado então tentando entender a Bolsa derretendo na Europa, a Bolsa derretendo nos Estados Unidos, os preços das commodities com uma volatilidade absurda, né? Tanto que na coluna eu falo, na conclusão, que a gente chegou a um momento de volatilidade 4.0, porque volatilidade de preços e ativos financeiros no mercado é comum, principalmente em momentos mais agudos, mas uma volatilidade derivada do rompimento, né, de uma forma de tratar as questões, né, de uma formatação, de um arcabouço internacional, né, desde os tempos em que isso foi criado, inclusive com o envolvimento dos próprios norte-americanos em Bretton Woods, em 1944, uma célebre conferência em que já se sabia então, o desfecho da Segunda Guerra Mundial e que, portanto, teriam que ser reconstruídos os sistemas internacionais e o padrão ouro-dólar entra em vigência, né? E esse padrão ouro-dólar foi até 1971, quando ele é, de alguma forma, atualizado, e ele vem, né, sendo o paradigma até os dias de hoje, tanto que há uma discussão se seria uma cesta de moedas para definir os preços no mercado mundial, e a gente tem mais recentemente Brexit, e a gente tem aí alguns economistas importantes no mundo comparando, né, o tarifaço do Trump quase que ao Brexit norte-americano, né, como se os Estados Unidos estivessem se retirando do comércio global, o que é quase impossível quando a gente trata de cadeias globais. E quando a gente fala de agronegócio, a gente fala principalmente do agronegócio brasileiro, a gente produz o suficiente para alimentar 1 bilhão de bocas, né? E, então, temos uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, a gente exporta para 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. E se você tem algum ruído nessas cadeias globais, você tem um aumento de volatilidade, você tem incerteza. Incerteza rima com falta de institucionalidade e com falta de segurança jurídica, o que gera insegurança e cai no nosso campo aqui, né? No campo dos advogados que militam no agronegócio, né? Porque a gente precisa, então, verificar junto aos clientes, verificar aí junto ao mercado quais seriam os instrumentos capazes de nos ajudar ou auxiliar numa situação de alta volatilidade, né? Como você disse, volatilidade de preços internacionais, volatilidade de câmbio, volatilidade de preços de ativos, e quais seriam, então, as perspectivas e qual é a análise para aquele que produz para esses 1 bilhão que precisam comer, porque por mais que o sistema internacional, de alguma forma, tenha sido implodido, a gente tem uma necessidade básica, que é comer, que é se vestir, que é produzir energia, que é respirar, e que o agronegócio tem contribuído decisivamente para tudo isso, né? Fornecendo comida de qualidade, fibras sustentáveis, fornecendo energia limpa e fornecendo a sustentabilidade, o ar limpo, as águas, né,
puras, né? Que o agronegócio brasileiro é capaz de fazer através de todo o seu sistema agroflorestal, né, CAR, e tudo isso que a gente já discutiu em outros programas, quando a gente fala de CPR verde e tudo mais, e que vai continuar a fornecer. Mas qual é o paradigma? A que preços? Qual a forma? Como financiar isso? É que é a grande questão a partir do momento que o fato é dado. E é muito difícil que se recuem nessas tarifas. Você citou aí o Elon Musk. O Elon Musk está tentando demover o Trump, até porque a empresa dele participa dessas cadeias globais, né, e ele fica sem saber como que ele vai produzir, qual o custo do produto dele, está tentando demover, fazer o Trump voltar atrás. Isso está dito nos principais meios de comunicação de hoje. E o Trump, obviamente, se colocou numa posição que, se ele dá um passo atrás nesse momento, ele, basicamente, no início do governo, inaugurando, ele cria um problema para a governabilidade para depois. Então, é uma situação que vai gerar uma série de questões que talvez daqui a 80 anos, porque quando a gente fala de Bretton Woods, a gente olha para trás, né? E eu falo isso na coluna, a gente teve 80 anos de história para entender tudo isso, né? E agora a gente vai ter mais 80 anos para entender todos os efeitos, porque qualquer coisa que eu diga aqui, né, são meras especulações e meras suposições. Quisera eu ter uma bola de cristal, né, para poder dizer o que vai acontecer nesse momento. O que a gente pode fazer é pensar junto com a sua audiência, pensar junto com vocês da Rádio Agro Hoje, pensar junto com outros estudiosos e outros operadores do direito, para a gente poder tentar inferir algumas questões para que a gente possa ter um olhar adiante para o nosso produtor rural, tão importante aí na condução do dia a dia do agronegócio brasileiro. Sabe o que eu estava me lembrando, André? Quando logo que Trump foi eleito, eu acho que eu fiz um programa aqui com a Ana Lúcia, que é essa nossa parceira de comércio exterior, carioca, e a gente comentava assim, será que ele vai aumentar as tarifas? Será que o produto brasileiro, né, vai conseguir entrar no mesmo valor? Será que ele vai acabar fazendo uma taxação para proteger o produto dele? Isso a gente estava especulando, assim, mas assim, não, porque afinal de contas ele é do business, ele tem várias empresas, ele não vai fazer isso. Ele fez. Então, Liz, todo mundo esperava isso. Eu escrevi bastante sobre isso, né, que todo mundo já imaginava um trumpismo nesse nível. Todo mundo tinha, né, em mente que ele era um homem de negócios e que, portanto, ele não geraria uma situação de derretimento dos preços dos ativos, de uma volatilidade absurda, mas acho que todo mundo se enganou. Se eu tenho alguma certeza nesse momento, é que a volatilidade é muito grande. E no ambiente de volatilidade, você tem muitas quebras, né? Quebras de contrato, quebras de fornecimento de mercadorias, e você tem muita falta de segurança jurídica e falta de institucionalidade, porque você não tem mais parâmetros nem modelos para discutir cadeias globais internacionais, nem em termos de moedas, nem em termos de hedge, nem em termos de custos, né? Como é que você produz sem saber quanto que você vai vender um produto? Se ele está mudando as tarifas a cada, né, 2 horas, retaliando um ou outro que não se curva, né, as novas tarifas, né? Eu brinco que em Bretton Woods, norte-americanos mostraram que o mundo tinha dono e que, de novo, eles procuraram demonstrar que o mundo tem dono, só que é um mundo multilateral, é um mundo um pouco diferente, é um mundo com uma velocidade muito grande, e a única certeza que a gente colhe é que aquelas certezas em relação ao Trump se esvaíram e que a gente tem um ambiente de altíssima volatilidade. Sabe o que me dá a impressão de que o ideal seria um ambiente de diálogo, de mediação, uma pessoa como ele mesmo, porque assim, você disse uma coisa importante. Quer dizer, ele fez um movimento, aí se ele voltar atrás, em termos de governabilidade, pode ser um problema, realmente. Mas se ele não voltar atrás, é um problema também. Tinha que sentar, né, como na mediação, sentam os players e conversam, porque, afinal de contas, a gente é interdependente. Essa visão, como você está dizendo aí, essa visão, digamos, de proteger os Estados Unidos a todo custo do resto do mundo, e isso não existe mais, não tem mais como se sustentar, até porque as empresas de lá fazem as bolsas, as coisas, qualquer coisa que você pensar fora de lá, na China, na Indonésia, não sei aonde. Então, é meio, eu não sei, parece
colocar o orgulho, colocar, não sei, algum tipo de coisa acima até de um pensamento razoável, não sei. Dizem, né, aí a gente está tentando colher as informações por todos os cantos, né? Dizem os consultores políticos, etc., que ele demitiu 20 assessores mais diretos, está se cercando de novos assessores, ele meio que se isolou nesse momento. E o fato, eu estava conversando hoje de manhã, no café da manhã, com um grande amigo, que não sei se está nos escutando agora, mas se não tiver depois, eu mando o link para ele, o Gui, que é um cara muito sensível e um homem de negócios também, e ele estava dizendo, André, ele simplesmente não pode voltar para trás. E eu falava para ele, é muito complicado alguém que gera uma situação que sequer você pode sentar numa mesa, né? Porque ele está gerando uma situação de escalabilidade que ele sequer vai para a mesa. Né? Com a China, por exemplo, ele está gerando uma escalabilidade que ele demonstra a todo tempo que quando a China retalia, ele vai e aumenta o tom. Ou seja, não tem mesa. Né? Outros países têm tentado abrir negociações, etc. E aí, como você, um entusiasta e uma praticante da mediação, e como você sempre coloca isso, a mediação, não tenha dúvida, seria uma solução fantástica para esse problema. Mas o problema está posto. Né? Ou seja, a única certeza que temos agora é que o problema está posto. Como ele pode ser remediado, acredito que os padrões, né, foram já solapados. Como ele pode ser algo novo, como eu comecei falando, foi feito algo, né, à frente, né, um passo à frente sem nada para se colocar no lugar. Né? Como algo novo precisa ser criado, né, esse sistema que existe há 80 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente ruiu, né? Agora, algo novo precisa ser colocado. Certamente a mediação é uma ferramenta fantástica, mas para ter mediação você precisa ter, vocês sabem muito bem disso. Precisa ter diálogo com essa pessoa, me parece assim, né? Eu não sei, a gente ouve o que nos chega, né? Então, assim, tem como a gente, mas assim, as medidas que ele toma são bastante unilaterais, realmente é uma situação complicadíssima, mas a gente vai ter que trazer soluções para o nosso produtor. Então, depois do intervalo comercial, a gente volta a falar sobre isso. Fiquem aí. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Rádio Agro Hoje. A Revista Oeste é uma mídia digital independente, fundada com foco no liberalismo econômico, democracia, meritocracia e liberdade de expressão, política, religiosa e liberdade de empreender. Programas como Oeste Sem Filtro, Faroeste à Brasileira e A Força do Agro fazem parte da nossa grade jornalística e você pode acompanhar os programas diários ao vivo e gratuitos em youtube.com/Revista Oeste. Mantenha-se informado com quem defende a sua liberdade. Esperamos por você. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro. Soluções para o agronegócio. Pois é, diante desse nosso cenário, do cenário mundial, né, de meio que de caos, assim, de dúvida, tem uma palavra francesa que me ocorre aqui, que significa caos, bagarre. Diante dessa bagarre que está
instalada aí nos mercados e refletindo no nosso pobre produtor rural. Pobre, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, todo mundo está sentindo, né? Está sentindo do bolso, está sentindo no dia a dia, não sabe para quem produzir, não sabe para quem vai vender. E aí a gente justamente fez esse link, né, professor, entre a questão do Trump e essa inclusão, ou melhor, como o senhor me disse antes, a certificação pela Anbima do Fiagro. Então, vamos trazer para o produtor uma esperança, uma luz no final do túnel, né? Como é que ele se financia, se capitaliza para poder produzir? Porque, como o senhor disse também, a gente vai precisar comer, alguém tem que produzir, tem que ter dinheiro, e independentemente do trumpismo ou não trumpismo, a vida segue. E aí, como é que a gente faz? Pois é, Liz, muito bom. Já falamos dos problemas, né? Vamos falar também da parte boa, porque assim, o copo quando fica né, pela metade, você pode enxergar como ele meio cheio e meio vazio. Então, vamos lá. Eu tendo a enxergar como meio cheio sempre, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma super safra que se avizinha. Então, de certa forma, obviamente, a gente vem de um período em que a gente teve problemas climáticos, problemas de inadimplência de produtores rurais, né? Você mesma fez vários programas sobre recuperação judicial do produtor rural e etc. Alguns problemas pontuais de inadimplência, vários problemas pontuais climáticos, como a tragédia no Rio Grande do Sul e etc. E a gente vem para uma safra recorde, novamente, graças a Deus, estimada pela Conab em cerca de 330 milhões de toneladas, que já está sendo colhida. Então, que, portanto, os preços, a despeito dessa volatilidade 4.0 que o Trump adicionou no mercado internacional, estão relativamente estáveis em relação aos principais produtos agropecuários brasileiros, o que sinaliza uma recuperação, de certa forma, de algumas margens do produtor rural na safra colhida agora. Então, vamos para a safra 25-26. Para a safra 25-26, a gente tem um plano safra em discussão. O ministro da Economia, o Haddad, acabou de sair na imprensa, está indo se reunir no Ministério da Agricultura para verificar como se pode equalizar ou não os juros, porque, diante desse cenário internacional e crise de oferta, tendencialmente a política monetária fica em congelamento, e a gente tem uma Selic hoje alta de 14,25, que pode gerar, e aí eu trato na minha última coluna que já está publicada, não a que vai subir ao ar falando do trumpismo, né? Falando das restrições do orçamento federal vis-à-vis a alta da Selic para a equalização do crédito rural. Então, agora, a tendência é que o Banco Central, talvez, né, e vários economistas estão tratando disso, diminua o ritmo de aumento de juros ou até estabilize ou até inicie uma descida. E aí, obviamente, isso é com o Copom, o Banco Central é independente, ele vai analisar as condições, mas o próprio Banco Central da China ontem sinalizou com um corte de juros para poder fazer frente a esse choque de oferta criado pelo tarifaço do Trump. Por que choque de oferta? Porque, com incerteza no preço internacional, você não produz. Se não produz, diminui a oferta. Se a demanda está latente, principalmente dos alimentos, a tendência é gerar inflação. Gerando inflação, política monetária é um dos instrumentos para conter a inflação ou incentivar a retomada da atividade econômica no momento de crise de oferta. Então, a gente tem um cenário para o agronegócio que a gente pode olhar para o próximo plano safra, talvez com alguma saída em relação à equalização, que a gente entendia que ia custar mais caro ao orçamento federal e talvez não custe tão caro, porque o Banco Central precise fazer com que a política monetária acompanhe um pouco esse novo momento e diminuir o ritmo da alta da Selic, ou começar a pensar numa estabilização e queda da Selic, o que vai acontecer provavelmente mais adiante, né? Num cenário como esse. De novo, eu não tenho bola de cristal, tá? Estou tentando trazer inferências e trazer elementos. E com isso, obviamente, nesse plano safra, incrementar mais ainda o que tem sido um paradigma desde o plano safra 2020 e 2021, que recursos privados se tornaram 2/3 dos recursos públicos, que são esses repasses equalizados, trazer mais recursos privados. Hoje a gente tem os fiagros aí contribuindo com cerca de 10% do montante total disponibilizado no plano safra, e a Anbima, que é a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, reconhecendo no anexo dela o fiagro como característica especial de fundo, com base
na resolução da CVM de 30 de setembro de 2024, a 214, que, por fim, regula o FIAGRO de uma forma definitiva, trazendo as espécies de FIAGRO, trazendo o FIAGRO multimercado, trazendo a possibilidade do FIAGRO investir até em ativos ambientais, em crédito de carbono, etc. Então, assim, um olhar maior para esses instrumentos de mercado, né, para essa regulação nova da Anbima, essa autorregulação, que a Anbima é basicamente um guia para aquelas instituições do mercado atuarem, e uma necessidade de financiamento premente, porque as bocas estão aí, precisam comer, o agronegócio precisa produzir, e que, em tese, as tarifas do Trump recaíram com um peso muito grande nos demais países do mundo. A China já está falando em 120%, a União Europeia 20% de tarifas adicionais, outros lugares, tal qual o Vietnã, Camboja, quase 50%, mas que para o Brasil foram 10%. Né? E quando você pensa 10% na importação de produtos para o mercado norte-americano, né, óbvio que isso tem algum impacto, mas você tem, por outro lado, uma demanda de outros locais. O governo abrindo mercados para carne brasileira no Vietnã, semana passada, o Japão comprando muito mais produtos do Brasil, exatamente por conta do receio dessa guerra tarifária. A China precisando, né, continuar a produzir, continuar nas cadeias globais e talvez se consolidando cada vez mais como o principal cliente do Brasil na compra desses produtos agropecuários. Enfim, a gente tem um cenário em que existem também possibilidades, né, para que o agronegócio brasileiro possa não só se financiar, para que o agronegócio possa utilizar as ferramentas mais modernas para gerar as estruturas para esse financiamento, né, para as estruturas de resolução de conflitos, como a mediação, por exemplo, para as estruturas de colocação de ativos agroambientais, como a CPR Verde, e que também a gente tenha condições de, através dessas ferramentas jurídicas e marcos regulatórios, e depois, obviamente, passando um pouco essa nuvem, essa confusão, esses sinais de fumaça do mercado, entender para onde vai e que o Plano Safra consiga aí apontar aí um caminho cada vez mais voltado para o financiamento privado ao agronegócio brasileiro através desses grandes veículos e deixando, então, o mercado olhar para o Brasil, porque o dólar subindo, você tem ativos mais baratos no Brasil, em teoria também, né? E o dólar estilingou, voltou à casa de 6 e alguma coisa. Então, portanto, torna-se mais atrativo o financiamento do agronegócio brasileiro, de alguma forma, para quem quer investir, para quem queira trazer recursos internacionais ou até aportar recursos locais para esse investimento nesses veículos de financiamento privado do agronegócio brasileiro. Eu tenho que saudar 3 pessoas aqui que estão no YouTube, porque com bagar ou sem bagar, essas pessoas vêm aqui nos acompanhar. Primeiro, a minha mãe, que está sempre aqui. Beijo para ela, mãe. O André Bachur, seu sócio, né? O Bachur, nosso sócio aqui no PSA, meu sócio. Obrigado, Bachur. Ele já esteve no programa também. Um abraço para você, André. Outro André, né? E a nossa querida Viviane Rocha, parceira lá em Irecê, Terra do Feijão. Um beijo para você, para todos que estão ao vivo. Deixem um recadinho para a gente poder ler, porque às vezes eu me esqueço do chat prestando atenção, porque o assunto é tão denso esse negócio. Eu estava pensando cá comigo, o FIAGRO, então, no final das contas, assim, é uma forma de também... Vamos lá, o Fundo de Financiamento do Agronegócio. Eu sou produtora rural, preciso de dinheiro. Então, tem várias formas de escolher onde eu vou buscar esse dinheiro, falando de financiamento privado, né? Tem a CPR Verde e tem esses fundos que, de repente, uma outra pessoa, que é um investidor, já colocou o dinheiro lá. Então, tem essa volatilidade, tem essa possibilidade, essa mobilidade dos fundos, né? Tem, Liz. Só para você ter noção, hoje eu entrei na B3, existem já 42 FIAGROS registrados na B3, tá? Olha que coisa boa. E a gente tem um patrimônio de cerca de 40 bilhões. Em média, cada um desses FIAGROS tem um patrimônio de 10 bilhões de reais. Então, 10 bilhões de reais, cada FIAGRO tem FIAGRO direito creditório, FIAGRO investimentos, FIAGROs imobiliários de terra, agora FIAGROs multimercados, que são os novos FIAGROs verdes, que ainda não vi nenhum, eu entro para ver se já tem algum, mas eu não vi nenhum ainda lá
constituído, mas vai ter. Enfim, a ideia é que esses fundos possam prover parte dos recursos. Outra parte grande desses recursos, né, estima-se que o agronegócio brasileiro precise de cerca de 1 trilhão por ano para se financiar, que é o tamanho dos registros na B3 de títulos do agronegócio, né, a partir da Lei do Agro de 2020, que obrigou aos registros, né, das CPRs e dos títulos do agronegócio em geral na Bolsa, para que a gente tenha essa visibilidade. Né? Então, a gente precisa de 1 trilhão de recursos, os fiados já correspondem a 40 bilhões, outras fontes são as trocas, as operações de troca, outras fontes são os financiamentos das carteiras, né, dos próprios bancos que atuam financiando o agronegócio brasileiro. Outra fonte importante, né, são os certificados recebíveis do agronegócio. Outra fonte importante, né, são as antecipações de recursos das próprias multinacionais do agro, os pré-pagamentos de exportação, que são lastreados em produto e, portanto, são objeto também de securitização via CPR, via títulos do agronegócio. O próprio certificado de direito creditório do agronegócio, que voltou com toda a força aí, uma operação no ano passado de cerca de 9 bilhões, numa única operação de uma trading do grupo do BTG. Enfim, a gente tem aí vários instrumentos postos, né, que vêm sendo trabalhados desde 2004, que geram segurança jurídica, que por mais que a gente tenha volatilidade no mercado, alguns problemas de crédito e etc., esses instrumentos, eles sobrevivem, né? A gente tem assistido recuperações judiciais relevantes, Grupo Cifra, na semana passada, no Mato Grosso, a própria AgroGalaxy, né, que foi um caso muito ruidoso, mas que, por sua vez, né, tem gerado uma questão de escassez de crédito, de aumento do custo de crédito, mas, por outro lado, o escasseamento dos recursos públicos faz com que o produtor tenha que lançar mão aí desses recursos em fundos. E como é que ele vai buscar isso? Ele vai buscar através das cooperativas dele, ele vai buscar através das revendas que ele tem um relacionamento, ele vai buscar através das instituições financeiras com as quais ele tem relacionamento, e ele vai dar de cara, né, para usar uma linguagem mais coloquial, com as possibilidades, com as taxas de juros, etc. Num contexto em que a Selic está a 14,25% por ano, obviamente, o custo do dinheiro privado parte disso, né? Porém, numa conjuntura de escassez de crédito e necessidade de colocação desses produtos no mercado internacional, para atender a demanda do mercado internacional por conta de um problema sistêmico global criado, né, aí por fontes externas, né, ou criado por canetas que a gente não tem controle, né, pode ser, sim, uma alternativa para o produtor passar esse momento, continuar produzindo, cuidando das margens dele, cuidando dos negócios e recompondo aí no tempo os ganhos, porque, né, a beleza do agronegócio é que segue o ciclo da vida, né? Então, assim, a produção está lá, está disponível, choveu, fez sol e etc., a gente vai produzir, né? O produtor vai empreender, o produtor vai tomar risco e vai se produzir, né? E se produzindo, a gente tem escoamento para essa produção, a importância do Brasil nessas cadeias globais que agora sofreram um certo abalo sísmico, né? Mas que ainda tem, óbvio, portos, né, seguros ou contrapartes seguras para a gente realizar os nossos negócios. Um tsunami causado por uma só pessoa. Você veja a importância. Repare isso. Eu já vou chamar o intervalo, viu, pessoal da rádio? Só um minutinho, mas assim, veja como é a coisa, né? O quanto nós impactamos. Aí a pessoa pode pensar, mas eu sou dona de casa, eu sou um caminhoneiro, eu sou um faxineiro. Todo mundo impacta. O nosso entorno é impactado pela nossa presença. As nossas escolhas refletem. Ainda mais quem está em posições de poder, posições de autoridade, né? Como é importante ter consciência, ética, visão, assim, uma vida integrada das coisas, não agir de uma forma egoísta, às vezes até arrogante, ou o que pode causar em termos de impacto na vida dos outros, né? Então, vamos pensar sobre isso. Hoje o programa Fale com a Doutora Liz está reflexivo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, minha gente. Mas vamos para o intervalo e a gente volta.
O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Rádio Agro Hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. A sua próxima aventura começa na Azul Viagens Cuiabá e Sinop. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro. Soluções para o agronegócio. Estamos de volta aqui com o nosso professor André Ricardo Passos de Souza, comentando um pouco sobre o efeito Trump e as bolsas e a queda das bolsas e a bagarre, que é o caos em francês, e ao mesmo tempo as soluções, já que a gente se propõe aqui no programa e também na empresa a levar soluções para o agro, para o produtor rural pequeno, médio ou grande. Estamos conversando aqui, André e eu, sobre a repercussão, né, dessa situação de Trump, do trumpismo, dessas idas e vindas nos contratos em andamento, André. O que você acha? Como é que soluciona tudo isso? Liz, muito boa pergunta, que dá a oportunidade para a gente trazer o que você brincou lá, tentar alguém ajudar o Trump na mediação, pelo amor de Deus. Não, para ter mediação você precisa ter as duas partes, né, sentadas na mesa. Eu brinquei com você, né, tentando, e para isso você precisa ter uma disponibilidade, né? Enfim, e quando você tem uma situação como essas, né, de volatilidade maximizada, né, que eu brinquei na coluna, está lá a volatilidade adicionada 4.0, né, por uma canetada de um líder de uma das maiores potências do mundo, né, e a gente precisa pensar, principalmente nós como advogados, né, com o chapéu daqueles que ajudam os clientes no agronegócio, né, e aí esses clientes são todos os entes da cadeia ampla do agronegócio, né, desde o antes da porteira até o depois da porteira, como isso pode ser tratado, como isso pode ser remediado. Bom, primeira questão, como vai ficar? Não sei, não tenho bola de cristal, só sei que o ruído é grande e só sei que isso pode afetar uma série de contratos. Então vamos lá. Se isso vai acontecer, qual é o nosso olhar sobre essa questão? Qual é o nosso olhar sobre o problema? É um olhar, primeiro momento, né, como você bem disse, olhar a mesa, né, e tentar, de alguma forma, criar, né, com a sua contraparte, algum ambiente de discussão aberta, de mediação, né, algum olhar para repactuação de prazos, algum olhar para repactuação de obrigações. Eu sei que é difícil com escassez de crédito, mas a gente acabou de dizer que vem aí o Plano Safra, que vem aí outras alternativas que existem de crédito que estão postas no mercado. Então, você tem formas de buscar isso, você tem instrumentos para instrumentalizar isso, né? Então, você tem muito cuidado com a ruptura, né? Buscar
sempre as saídas negociadas, as saídas contratuais, né? E se você não tiver uma saída contratual ou uma saída naquele momento, buscar refinanciar, buscar trazer novos elementos à mesa, né? Buscar agregar novos pontos de vista, né? Que é uma coisa que quem pratica mediação, e você sabe muito bem disso, porque é uma grande, né, advogada envolvida em processo de mediação no agronegócio, você traz novos pontos de vista, traz novos valores, fala, por que não olha dessa forma a questão? Vamos olhar em um novo negócio que podemos fazer. Se você vende feijão em Irecê, será que a gente pode, então, colocar esse feijão num depósito, no armazém, emitir um CDAWA, esse CDAWA servir para garantir essa dívida de um banco até o momento que a gente vende, quando vender, pegar o crédito, por aí vai, em vez de colocar direto o feijão no mercado, né, já que a gente falou de Irecê, né, e da produção de feijão. Podemos agregar novos valores. Que tal colocar ativos ambientais no mercado, monetizar a mata nativa, né, através da CPR Verde. Podemos também gerar processos ativos de mediação, né, e podemos também, obviamente, em alguns momentos, né, até, se for o caso, e é necessário, muitas vezes é necessário, criar uma questão judicial para você poder discutir. Olha, aqui tem um excesso, aqui tem uma outra questão que a gente precisa dirimir primeiro judicialmente para depois a gente sentar à mesa e discutir, mas nunca, né, sair da mesa, né? Nunca sair da negociação, usar sempre os instrumentos, sejam eles instrumentos contratuais, sejam eles instrumentos financeiros, sejam eles instrumentos, né, processuais, né, sejam eles instrumentos de resolução de conflitos, né, de novos meios de resolução de conflitos, mas sempre buscar, nós como advogados, somos como os médicos, né? Não adianta olhar para o paciente e falar assim, mas você está fazendo tudo errado. Não, olha, você precisa, vai para a faca, etc. Não, você precisa aqui trabalhar a crise, depois você vai e faz uma dieta, depois você melhora, faz uma academia, depois você vai, né, fazer uma fisioterapia, depois você vai trabalhando holisticamente, né, aquele paciente. E eu acho aqui para os colegas que estão nos escutando nesse momento, e para os empresários também, né, para aqueles produtores pequenos, médios, grandes, para aqueles empresários das revendas, das cadeias, dos financiadores do agronegócio, é um momento de paz, é um momento de reflexão, é um momento de entender que o contexto realmente é um contexto maior do que nós, né? É uma mudança de paradigma de 80 anos de Bretton Woods, né, para um novo paradigma que sequer foi testado ou foi posto, ou foi pensado em ser substituído, né? Eu me lembro daquela história do pombo, num jogo de xadrez, né, que faz besteira, joga tudo que é peça para tudo que é lado, ainda sai arrulhando de peito em pé, né, dizendo que ganhou a partida, é meio que isso, né? Então, a gente precisa ter um olhar, né, um olhar cauteloso, um olhar de empatia, um olhar de solução, um olhar de muita calma nessa hora, né, para usar uma linguagem mais factível de ser entendido pela nossa grande audiência, pela grande audiência aí do seu programa. Isso, eu também penso que é por aí. E que as pessoas, o produtor rural, né, que já é, vamos dizer assim, sacudido com tantas coisas, que ele mantenha o equilíbrio, né, tenha fé, porque alguém me disse, acho que foi o Antônio da Luz, que falou que nunca, a profissão que ele via mais resiliência era produtor rural, e eu disse que eu via mais fé, porque é o que ele tem, né? Então, que mantenha a fé, mantenha a cabeça erguida e continue trabalhando, porque saídas existem, ele só precisa estar bem assessorado, a gente sempre traz aqui bons profissionais, até que, inclusive, quero que André Ricardo deixe aqui os contatos dele, porque esse programa vai ser também depois reprisado ou passado aqui na nossa Cardeal FM 106.1, Salvador. E, enfim, para mim é uma alegria, viu, professor André, sempre trazê-lo aqui, ouvir seus ensinamentos, poder pensar como, né, posso ajudar o produtor rural ou então qualquer outro membro da cadeia, porque realmente nós precisamos nos ajudar. No momento de crise, essa é a ideia, né, que as pessoas trabalhem em colaboração e não em competição. Isso, modelos colaborativos, né? Esse é o grande desafio, até porque você vai ter que ter um contraponto em relação
a esse modelo impositivo, né, de extrema competição que está vindo de um nível macro, né, está vindo top-down. E a gente precisa espraiar essa energia que está vindo top-down de uma forma, né, bombástica, né, como se fosse uma descarga elétrica daquelas e deixar isso, né, ser de alguma forma isso no tempo arrefecer, né? E a gente precisa fazer isso também na vida profissional, fazer isso com os nossos clientes, fazer isso com os nossos alunos, fazer isso aí nas nossas atividades, comunicando ao agronegócio brasileiro, comunicando para quem interessar, né, todas essas nuances dessas questões que estão realmente muito quentes, né, no momento, as emoções estão afloradas. Obrigada, André. Deixe seus contatos aqui, por favor, para as pessoas. Bom, o escritório Passos Estica, e-mail andrepassos@psa.com.br, e quem quiser me encontrar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, eu tenho aí páginas, né, em todas essas redes aí. Por favor, só me mandar um direct, etc. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar aí as nossas questões e tentar ajudar de alguma forma no desenvolvimento das atividades envolvendo aí a cadeia ampla do agronegócio. Muito obrigada a você, muito obrigada ao PSA, que sempre libera você para as entrevistas aqui, seu tempo. Obrigada a você que esteve conosco aqui ao vivo, também quem vai assistir o gravado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Conectando você ao agronegócio, a rádio que